Graça e paz, meus amados, da parte de nosso Deus e da parte de Cristo Jesus, a paz de nosso Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Pela misericórdia de Cristo, mais um vídeo aqui, uma pregação sobre a obediência. Eu, pela misericórdia, William Bugiga, diácono da igreja, o Senhor Jesus Cristo é a salvação dos povos, situada aqui em Ferraz de Vasconcelos, amém? Hoje nós vamos trazer uma palavra da parte de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, sobre a obediência. A obediência é algo que deve haver na vida de todo cristão, de todo aquele que se diz crente. Como Jesus disse para Tomé: Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. Como Paulo cita: cabe Deus, aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então, essa pregação é para todos aqueles que querem aprender as palavras de Deus. Mas, biblicamente falando, existem pessoas hoje que estão dentro da igreja, mas elas não obedecem a Deus. E a Bíblia, ela está repleta de palavras que nos ensina que o mais importante de tudo, o começo, o princípio e a permanência na palavra de Deus tem que haver em nossas vidas a obediência. A obediência é algo primordial na vida do cristão. Amém? Quando a Bíblia diz, o Evangelho, as Escrituras Sagradas dizem guardar os mandamentos, permaneçam naquilo que aprendestes, que fosse ensinado nas palavras, nas Escrituras Sagradas, a permanência, a prática da palavra, é tudo obediência. Permaneçam nas Escrituras, pratiquem a palavra. E a própria palavra nós achamos em vários pontos, tanto no Antigo Testamento, na lei que Deus deu a Moisés, e tanto na graça, no Evangelho que Deus deu a Jesus Cristo, nós vemos a importância da obediência e a palavra propriamente dita, obediência. Hoje nós vemos que as pessoas elas vão num caminho totalmente contrário às Escrituras Sagradas. Não todos, claro, mas a maioria. Nós vemos que as pessoas hoje que se dizem cristãs, que se dizem crentes, que se dizem servos e servas de Deus, eles obedecem mais o homem do que a Deus. E nós vamos ver na Bíblia que se nós obedecemos ao homem e o homem estiver contra as palavras de Deus, nós perecemos. Porque a palavra diz: ora, se um cego guiar outro cego, ambos, ou os dois, cairão na cova. Amém? Então nós temos que obedecer a palavra, obedecer o Evangelho, andar nas Escrituras Sagradas, mesmo que o homem está dizendo diferente. Porque o homem não pode salvar ninguém. O homem não foi crucificado para nos dar a salvação, a vida eterna, as moradas celestiais, o reino do céu. Quem foi crucificado para nos dar salvação foi Jesus, o Cristo, o Messias, a pedra que os edificadores reprovaram, a pedra eleita e preciosa, amém? O Nazareno, foi ele que foi crucificado para nos dar a salvação e a vida eterna. Então, não dê ouvidos às fábulas, às tradições humanas, às regras humanas, às tradições introduzidas no meio de igrejas que não querem compromisso com a palavra. Ouça aquilo que é bíblico, aquilo que é da palavra. Não siga homens, não siga mulheres, siga a Jesus. Amém? Olha só que tremendo a palavra nos ensinando a respeito da obediência desde a lei, desde o Antigo Testamento. Nós vamos para o Evangelho, já para a graça. Amém? Olha que tremendo. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Vamos repetir aqui, para você entender aonde estamos pregando. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. Amém? Então, obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. Nós vemos aqui um rei, Saul,
que ele foi ali, teve um reinado de Israel, um compromisso em suas mãos tremendo, dado por Deus, foi levantado por Deus, foi ungido por Deus para ser rei, para levar adiante em meio a povos pagãos, a povos idólatras, a povos contrários às palavras de Deus. Deus levantou Saul. Só que Deus deu para ele ali, por meio do profeta Samuel, uma regra, um mandamento, um pedido, algo a qual ele deveria obedecer, que era tempos de lei, tempos de guerra. Jesus não era vindo, era olho por olho, dente por dente, e Deus disse para ele e destruir aquele povo pagão na lei. Não era tempo da graça, da misericórdia, a qual nós vivemos hoje. E Deus deu esse dito para ele: vai destruir aquele povo e não traga nada. Nada, 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 nada. E Deus, ele se arrependeu, disse para o profeta Samuel, de ungir, de levantar Saul como rei. Por quê? Porque ele trouxe carneiros, trouxe o melhor da terra e disse que era para sacrificar a Deus. Não, Samuel, eu trouxe para Deus, eu trouxe para sacrificar para Deus, eu trouxe para Deus, eu estou fazendo isso, mas é para Deus, mas Deus gosta, mas Deus quer, mas Deus falou comigo, mas Deus quer. Opa! As mesmas justificativas a qual o povo usa nos dias de hoje. Samuel, da parte de Deus, falou: não, tem tanto prazer Deus em sacrifícios, em holocaustos, do que se obedeça a sua palavra. Deus tem mais prazer em você obedecer do que você criar, do que você inventar, do que você querer fazer artimanhas falando que é para Deus. E Deus fala: não, obedeça a palavra. A mesma maneira que o reinado de Saul foi riscado, muitos vão perder a salvação nos dias de hoje porque não estão obedecendo a palavra. Hoje nós vemos que a pessoa faz um comércio dentro da igreja, faz vendas e fala: não, mas é para Deus. E a palavra diz: não, façais comércio na casa de Deus, casa do meu pai será chamado casa de oração. Não, mas é porque naquele tempo o povo fazia para si, hoje nós fazemos para Deus. E Deus fala: não, fazeis comércio na casa de Deus. Está na palavra, está no evangelho. Não, o não, tem que obedecer o não. Está falando não, por que está fazendo? Mas é para pagar aluguel. Fecha igrejas. Fica lá reunido na calçada, se reúne na casa. Se não tem dinheiro para pagar com o que é bíblico, com as ofertas, com o dízimo que é bíblico, que tem na Bíblia, tem na palavra, mas vai fazer comércio? Deus fala: não. Ah, não, mas nós vamos fazer uma feijoada aqui, mas é para ajudar a obra, a feijoada da igreja, nós vamos vender roupa dentro da igreja, nós vamos vender livro, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer um curso aqui dentro, teológico pago, nós vamos fazer um comércio. Não. Nós vamos alugar o salão da igreja para fazer casamento, para festa, tira as cadeiras. Deus fala: não. Não façais comércio na casa de Deus. Mas é para Deus. Deus fala: não. Façais comércio na casa de Deus. Hoje, nós vemos que a pessoa quer fazer um monte de coisa que não tem na Bíblia. Ai, eu vou subir no monte e eu vou levar uns pedidos lá em cima e vou queimar, porque Deus vai operar através da queima do pedidinho, que eu pôr o nome da pessoa. Onde está isso na Bíblia? Não é porventura heresia? E a palavra diz em Gálatas capítulo 5, versículo 19 em diante, que a heresia é uma obra da carne e quem pratica não vai entrar no reino do céu. Aonde está isso na Bíblia? Não, mas eu faço, é minha fé. Sua fé está contra a Bíblia? Sua fé está contra o evangelho? Hoje nós vemos aí, é pastora, é bispa, é apóstola, é diaconisa. Aonde tem isso na Bíblia? Não, mas Feber é diaconisa. Que Bíblia? Só se for na sua. Na sua tem diaconisa Feber? Olha, analisa direito. Essas traduções moderninhas aí, toma cuidado. E aí? Não tem apóstola, não tem pastora, não tem bispa, não tem diaconisa. Olha, os cargos de homem, tanto cargos de homem, regras de homens, estatutos de homens que não tem na Bíblia. Ah, mas eu estou fazendo para Deus. Tem tanto prazer Deus em sacrifícios, em holocaustos, do que se obedeça a sua palavra. Hoje as pessoas falam: não, mas Paulo já foi ungido apóstolo e foi uma bênção e eu sou igual Paulo. 5 dias na igreja já virou apóstolo. 5 dias na igreja, 1 mês na igreja virou pastor já. Não conhece nem a palavra, nem recebeu o Espírito Santo ainda, nem sabe que houve o Espírito Santo. Tem muitos que estão 10, 20, 30 anos na igreja e não entende que o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Paulo, ele fala grandemente na palavra.
sobre que ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito Santo de Deus. Tiago diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá deliberadamente, não lança o rosto, pedir-lhe-se-á dado. Não, é porque eu comprei uns livros aí, eu li os livros tudo, já estou no 7º, e fiz um cursinho aí, ó, o olhinho, virei pastor. E aí? É por isso que tá aí. O povo perecendo por falta de conhecimento da parte de Deus. O povo defende mais político, mais porfia, mais homens do que a Bíblia. O cristão fala mais de política, a sua vida ele introduz mais coisas políticas, coisas do homem, defensoria a homens, a ponto dos servos do diabo, filhos do diabo, estão aí chamando fulano e ciclano de o novo Jesus, estão chamando fulano e ciclano de Moisés, que veio para libertar o povo. Meu irmão, nós já estamos libertos, vós já estáis limpos pela palavra, nós somos limpos, nós somos libertos, lavados, remidos pelo sangue de Cristo. Não é presidente que vai libertar, que vai salvar ninguém não, varão. Vai se converter, seu bando de hipócritas, víboras do inferno. Vai ler a Bíblia. Se descrente, envergonha o nome de Cristo, envolvendo-se, lameando as coisas espirituais e santas e puras com essa podridão que está aí. Abra os olhos. Jesus quer a nossa obediência. Chegou o tempo de nós obedecermos. Já faz tempo que deveria. 10, 25, 30 anos na igreja não obedece a palavra. Olha o que a palavra diz. Olha que tremendo. Está na Bíblia, está na palavra, amém? Olha só que fala em Atos dos Apóstolos, olha que tremendo. Atos, capítulo 5, versículo 29. Porém respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mas importa obedecer a Deus do que aos homens. Os fariseus, os principais escribas disseram para eles não pregar a palavra, não pronunciar mais o nome de Jesus, apanharam por causa disso, receberam ameaça, mas eles disseram que importava mais obedecer a Deus do que a homens. Analise a sua vida. Você está obedecendo mais a Deus ou a homens? Você está obedecendo mais o evangelho ou querendo se atarefar com tarefas de homens? Hoje, eu tenho que fazer a campanha, porque vai ter a campanha, não posso quebrar. Olha, eu tenho que pagar o envelope do meu voto, que tá aqui em casa, eu não posso quebrar. Olha, mas se eu não entrar na campanha do pé de feijão, não vou ser abençoado. Olha, se eu não comprar a redinha da pesca maravilhosa, Deus não vai me abençoar. Olha, se eu não comprar aquilo que tá vendendo na igreja, aquele negócio, Deus não vai operar. Você está obedecendo a palavra? Já largou o palavrão, Efésios 4, 29, não saia da vossa boca palavras torpes? Já largou a mentira, Apocalipse 28, 22, 15, a fornicação? Já largou a lascívia, a porfia, a avareza, a maldade, a iniquidade? Já aprendeu a perdoar? Já foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para a remissão, o batismo do arrependimento? Se alimenta do corpo e do sangue de Cristo para que venha ter vida em vós mesmos? Irmão, Deus não está preocupado com o ministério de dança, não. Jesus nem pede para você dançar para Ele. Não, Jesus não quer que você dança para Ele. Meu irmão, pare de criar coisas que não tem na Bíblia. Jesus está preocupado que você dance para Ele, não. Jesus está preocupado que você obedeça os seus mandamentos. Jesus não está preocupado, Ele não quer e Ele não pede para você fazer campanha, não. Entrar na campanha, não. Ele quer que você obedeça a palavra dEle. A pessoa se preocupa, eu vou ganhar o mundo inteiro para Jesus, eu vou fazer igual Paulo, benção, glória a Deus, que desejo maravilhoso, né? Fazer igual Paulo é benção, mas você já ganhou a si mesmo? Você já se converteu? Você já aceitou a palavra? Você obedece o que é bíblico ou é de tradição humana? Jesus, ele disse para os fariseus, Mateus 15, 7, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim, em vão me louvam, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. E o que mais tem hoje é doutrinas e preceitos dos homens. Olha, para você virar diácono, você tem que fazer um curso de teologia. Qual o seu conhecimento teológico? Espírito Santo, meu conhecimento teológico. Se é isso, o que é teologia? Estudo. Sabe o que é teologia? Ensino de Deus. Deus, logia, estudo. Estudo de Deus. Estudo de Deus, examinar as escrituras. Meu conhecimento desse é o Espírito Santo.
Ai, não, isso não vale. Tem que ter uma faculdade, tem que ter um diploma. Meu irmão, eu não sou como muitos de vós que precisa de carta de recomendação. A nossa carta é escrita não com papel, não com pena e tinta, mas nas tábuas do coração. Eita, Deus tremendo. A nossa carta, a nossa recomendação é a nossa vivência na prática de Deus. Eu não preciso mostrar que eu sou um homem de Deus e nem provar para ninguém. Deus antes seja conhecido de Deus e não conhecido dos homens. Nós temos que ser conhecido por Deus e não por homens. E a nossa carta de apresentação não é anel de ouro no dedo de teologia e não é um diploma. A nossa carta de recomendação é um bom testemunho para os que estão de fora. É a viver a palavra e praticar. Glória a Deus, hein? Não aceita? Corre lá atrás da faculdade dos nomes, então. Jesus quer, povo de Deus, a obediência. A sabedoria de Deus é para todos. A sabedoria é para todos. Porque nós vemos que a sabedoria de Deus ela é tanto para aqueles que foram levantados para ensinar a palavra, tantos aqueles que são para a salvação. Porque Deus quer que nenhuma alma se perca, mas que todos venham ao conhecimento da palavra, a que todos venham ao conhecimento da justiça. Deus quer que nenhuma alma se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará, João 8,32. Então, Deus quer nos dar esse conhecimento, conhecimento para a sabedoria, para nós obedecermos aquilo que aprendemos da Bíblia, não do homem. Amém? Olha que tremendo. Para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha só. Aleluia, glória a Deus. Amém? 1 Pedro, olha que a palavra diz, 1 Pedro 1:13. Olha que a palavra diz: portanto, cingido os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, esperais inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes haviam em vossa ignorância. Então Jesus nos chama como filhos obedientes, não se conformando com as concupiscências do engano. Meu irmão, antes nós éramos enganados pelas coisas do mundo, pelas coisas da carne, pelas coisas que agradavam a nossa carne, o nosso eu, o nosso ego, as tradições humanas, as tradições que recebemos que não são bíblicas. Nós, se dizemos passar das trevas para a luz, somos nova criatura, salvos. Como podemos ainda estar vivendo embaixo de regras humanas? Antes você só obedecia regras do mundo, vivia no mundo, vivia nas regras do mundo. Passou da igreja, hoje muitos estão vivendo debaixo de regras de homens. Regras de homens. Regras de homens. E a palavra diz que nós temos que obedecer a Deus. Deus nos chamou para obediência. Obedecer a Deus e não a homens. Amém? Nós temos que reverenciar aqueles que estão em estima, sim. Nós temos que dar honra a quem tem honra, mas não vos façais presa do homem. Jesus fala, fostes comprado por bom preço. Nós fomos comprados por bom preço, sabe o bom preço que é o sangue de Cristo? Não foi para a gente ser servo do homem, obedecer regras humanas, obedecer a homens, coisas que não tem na Bíblia. Amém? Deus quer obediência. Hoje está aí um monte de pastora querendo ensinar, querendo dar doutrina, bispa, apóstola. A palavra diz 1 Timóteo 2,9 em diante, não permito, porém, que a mulher ensine. É bíblico, não é tradição humana, está na Bíblia. Se não é para ensinar, por que você vai ser pastora? Por que você vai ser bispa, diaconisa, apóstola, que não tem na Bíblia? Ah, eu vou porque meu marido me colocou. Ah, então tá explicado, seu marido. Ele vai prestar conta dele por Deus, com Deus. A palavra diz, tenho porém contra ti que tolelastes Jezabel, que ensina e engane meu povo. Ah, mas eu não sou Jezabel, gozado, ninguém é Jezabel. O que configurava? Por que essa palavra foi escrita em Apocalipse e Jezabel já morreu lá atrás, lá nos tempos do profeta Elias? Porque Jezabel, ela perseguia e matava os profetas de Deus. Ela não aceitava as coisas de Deus, não aceitava os profetas de Deus. E por quê? Deus ali
Em Apocalipse permitiu ser escrito ali, Jesus deu as revelações a João, dizendo que a igreja foi reprovada porque tolerou Jezabel. Porque as Jezabel estão aí, perseguindo os profetas da verdade, perseguindo a palavra da verdade. Vai falar para essas pastoras que pastora não tem na Bíblia, não é de Deus. E Raquel, na lei? Tá na lei? Aquele que se justifica na lei se desliga de Cristo. Antes da lei, ainda, a lei nem estava escrita ainda. Antes de existir a lei ainda, nem havia lei. Quando houve lei, cadê pastor ensinando o povo? E Raquel era pastora de ovelha bicho. Não era de seres humanos. Não ensinava, não era instruidora. Ah, e Débora? E aí, Débora foi levantada como guia do povo? Ai, mas ela era juíza. Jesus não levantou juiz no dia de hoje, filho. Jesus levantou guias do povo. Nós não estamos aqui para julgar, mas sim para pregar a palavra do arrependimento. E aí? Amém? Cadê juíza na graça, no evangelho? Cadê pastora? Cadê bispa? Cadê apóstola? Cadê diaconisa? Não tem, irmão. Tem profetisa. Tem serva. Tem cooperadora, Priscila e Áquila, meus cooperadores. Mas fora isso, não tem esses cargos aí não, irmão. Então, aí você vai falar, não, mas eu sou de Deus, eu profetizo. Amém. Ensine e engane meu povo para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Está na Bíblia. Não procede de Deus. Vamos obedecer o que é bíblico. Ah, mas eu sou pastor, eu vou na casa das pessoas, porque tem gente que não vai. Se a pessoa é pastor, se ele é bispo, se ele é diácono, ele não vai, é ele com Deus. Ele vai prestar conta dele, mas não te dá o direito de se colocar a um cargo que não é bíblico para fazer do seu braço a sua força, mas faça de Deus a sua força. Ore pelas vidas, interceda pelas vidas. Ah, não, porque os homens não querem, eu vou ser pastora. Cargos de homens, não procede de Deus. Segundo a epístola de João 9, todo aquele que ultrapassa, ou seja, vai além, prevarica, sai fora da doutrina e não permanece, não tem Deus. Quem permanece tem tanto o Pai quanto o Filho. Ao você prevaricar, ultrapassar, você não tem Deus. Então, não é o bispo, não é o apóstolo, não é o ministério centenário de 100, de 200, de 300, não é o pastor lameado com política que vai falar, que você vai pôr a pregaçãozinha que o pastor acha. Não é um acho, a gente não tem que achar nada, a gente tem que obedecer. É se ensina ou não. O que passa disso é a procedência do maligno, Mateus 5,37. Então não é achar. Não é que, eu sou igual o fulano acha. Se você, meu irmão, for perguntar, minha irmã, pesquisar em YouTube, vai ter 300 pastores falando que a marca da besta é uma marca de bênção. E você pode tatuar que você não tem problema nenhum. Você pode colocar na mão direita na testa que você vai pro céu e é bênção. Vai ter um monte falando isso aí. Vai ter outros falando que não. Vai ter pastor falando que adultério é de Deus, que Deus hoje permite, que não tem problema, que você pode adulterar. E outros vão falar que não. Tem pastor falando que Deus não vai levar em conta as mentiras, que você pode mentir, que tem mentira que é pro bem. Tem outros que falam que não. Você vai ver que tem pastor que fala que pode fazer comércio na igreja, tem outros que não. Então, se você é desses que quer procurar uma resposta que agrade o seu ventre, a sua barriga, o seu ego, vai firme. Mas naquele grande dia, é 2 caminhos, o céu e o inferno. Um dos dois está falando a verdade. Se fosse você, eu ia orar. Não ia procurar pregação para te satisfazer, amém? Então, não fique bravo, não fique chateado, é a palavra, é o evangelho de Cristo, amém? Olha o que a palavra diz, amém? 1 Pedro, aleluia, glória a Deus. 1 Pedro ainda, 22, amém? Purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com o coração puro, purificando a vossa alma na obediência à verdade. Então você tem que purificar a sua alma na obediência à verdade, não à mentira, não ao que eu acho, ao que eu penso. O que a gente acha, pensa, não salva ninguém, e sim o que a Bíblia diz, o que Jesus deixou para nós na palavra. Se nós somos daqueles que não aceitamos a Bíblia, nós não aceitamos a Deus. Nós procuramos um Deus criado pelo homem, e esse Deus criado pelo homem não existe, não vai salvar ninguém, porque tem muitas pessoas que estão assim, a voz do povo é a voz de Deus, e a voz do povo nunca será a voz de Deus, porque a voz de Deus está nas Escrituras Sagradas, onde a palavra diz, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O homem passa, o homem
Muda, o homem transgride, o homem se perverte, o homem fala que não pode, daqui a pouco já pode. Ai, não pode isso, pode, não pode, não pode. Aí o outro vai falar, você falou que não pode, você é do diabo, sai da igreja. O homem é assim. Alguns, né, não todos, mas uma grande maioria. É você ir lá chegar e falar, você tá falando algo, mas não é bíblico. Pronto, você é herege, você não é de Deus, o diabo te usa. E aí? Então, vamos para o que é bíblico. Vamos permanecer na palavra. Jesus, ele quer que nós obedecemos a sua palavra, os seus mandamentos. Deus quer nos salvar por nós praticarmos a palavra de Cristo. O povo se justifica muito em Moisés, na lei, e a palavra diz, se a justiça provém da lei de Moisés, Cristo morreu em vão. A palavra diz que Jesus, ele falou, ide pregar o evangelho a toda criatura, o evangelho. Quem crê no evangelho, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. O povo que quer ser judeu, o povo quer ser judeu. E os judeus estão, até o momento, muitos, a maioria, desligados, porque eles não creram em Jesus. Jesus veio aos seus, João 1, os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deram-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais creem em seu nome. O pessoal diz que aceitou Jesus, mas ele quer seguir tradição judaica, quer seguir judeu, quer ser judeu. E os próprios judeus não aceitaram Jesus, meu irmão. Não sei qual evangelho vocês estão seguindo. Amém? Nós temos que orar pelos judeus, porque a palavra diz que nós éramos zambujeiros, nós éramos oliveira brava, e nós fomos cortados quanto à natureza, enxertados na oliveira verdadeira. E os ramos naturais, que são os judeus, foram cortados. Mas não se ensoberbeça, mas teme, porque se Deus não poupou nem os ramos naturais, não teme que não te poupe a ti também? Então Deus é poderoso para tornar a enxertá-los, se eles não permanecerem na incredulidade. E se nós permanecemos na soberba, nós também poderemos não ser poupados. Amém? É espiritual essa palavra. Só para quem é espiritual, para quem entende as coisas de Deus. Então os ramos naturais aos judeus foram cortados por matarem o Salvador do mundo. E nós fomos enxertados. Mas Deus é poderoso para tornar a enxertá-los. E o povo hoje que se diz estar enxertado está querendo ser cortado, seguindo tradições e preceitos de homens, dando beijinho no muro da lamentação, pondo um pedidinho, vai lá pôr um pedidinho no muro da lamentação para Deus operar. Heresias. 1 Coríntios 6:9 em diante. Ora, não sabeis vós que uns injustos não vão entrar no reino do céu? Não errei, nem os devastos, nem os avarentos, nem os hereges, nem quem comete heresia vai entrar no reino do céu. Gálatas 5:19, 20, 21. Heresia é obra da carne, quem pratica não entra no reino do céu. E aí? Heresia? Ai, Deus vai ouvir meu pedidinho. Ô, meu irmão, a palavra diz para nós entrarmos no nosso aposento, se ajoelharmos e orarmos. Amém? Orai sem cessar. Nós falamos com Deus não é através de pedidinho, não. É através do quê? Da oração. Amém? Então vamos largar todas essas práticas errôneas, heresia, objetos palpáveis que te dão dizendo que a fé, é a fé da pessoa. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova daquilo que não se vê. Eu tenho essa fé. A fé é um dom dado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é dado a quem obedece. Para você ter fé, você tem que ter o Espírito Santo de Deus. Para você ter o Espírito Santo de Deus, Atos 5:32, você tem que obedecer a palavra. Obedece a palavra, recebe o Espírito e por meio do Espírito vem o quê? A fé, que é um dom. Amém? Ah, irmão, mas aqueles homens foram batizados e receberam o Espírito. Aqueles homens, eles antes de ser batizados receberam o Espírito. Você recebeu o Espírito antes de ser batizado? Então por que fica na heresia? A palavra diz que Espírito Santo de Deus, obras da carne versus Espírito Santo de Deus, a diferença. O Espírito Santo de Deus, os frutos do Espírito é bondade, mansidão, temperança, domínio próprio, obediência. Tudo isso é fruto do Espírito Santo de Deus. Você não obedece a palavra, como que tem o Espírito Santo de Deus se vai contra a palavra? E aí? Então, vamos analisar as nossas vidas espirituais a cada dia, amém? Irmão, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Porque muitos me dirão, Senhor, Senhor, profetizamos nós em teu nome, expulsamos demônios e fizemos maravilhas. E Jesus vos dirá abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Nunca vos conheci. Amém, irmãos?
Então vamos obedecer a Bíblia, a palavra, venha nos conhecer. Nós não somos arrogantes, soberbos, rude, mas nós não toleramos falsos profetas, ensinos falsos, toleramos os fracos na fé, sim, aqueles que estão fracos. Venha somar, venha pedir nossa ajuda. Vamos ajudar uns aos outros, carregar as cargas uns dos outros, vamos somar. Mas falsos profetas, hereges do diabo, que enganam e deturpam e mentem para o povo de Deus, nós não toleramos, amém? A paz do Senhor Jesus, a paz de Cristo, a paz de Deus. Tchau, tchau.